Antes de mais nada, senhor presidente, eu quero dizer aqui que essa matéria que nós estamos debatendo não é uma matéria que divide o parlamento entre os membros, os senadores e senadoras da oposição e aqueles que apoiam o governo federal. Nós acabamos de ouvir, por exemplo, a opinião, o debate, as observações apresentadas pelo senador José Serra, que não apenas apoia o governo, mas é de um partido que faz parte efetivamente do governo com um número significativo de ministros. Esse debate, senhor presidente, ele tem estado bastante presente na imprensa nacional nos últimos tempos. Na edição de hoje, por exemplo, do Valor Econômico, e outros jornais também divulgam matéria a respeito, nós temos duas opiniões diferentes. A opinião do técnico João Manuel, economista Pinho de Melo, que é assessor da Fazenda e economista da Fundação Getúlio Vargas, em apoio incondicional a esse projeto. Mas temos logo aqui embaixo a opinião de José Roberto Afonso, também um economista extremamente reconhecido, levantando os aspectos negativos que essa medida pode trazer ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e, sobretudo, ao processo de financiamento do desenvolvimento do Brasil. Eu quero dizer, senhor presidente, que a medida provisória, tal qual observa Dr. José Roberto Afonso, ela não acaba, ela efetivamente não extingue o BNDES, mas se somar esta medida que substitui a TJLP pela TLP a outras medidas que vêm sendo adotadas por esse governo em relação ao BNDES, a gente percebe claramente o objetivo do governo federal em enfraquecer uma instituição importante para o desenvolvimento nacional. Eu aqui não quero dizer que tudo é perfeito no BNDES, não. Apesar de que foi o atual presidente do BNDES que fez publicar e divulga Brasil afora o livro verde, que ele mostra a importância e o papel que o BNDES tem contribuído para o processo de desenvolvimento nacional. Mas vejam, essa medida, somada ao fato de que através da maior pedalada da história da República, o governo federal retirou do BNDES recentemente 100 bilhões de reais, a outra medida que também, da mesma forma, pretende tirar novos 100 bilhões de reais, a gente chega à conclusão simples, mas que é clara e que só não vê quem não quer. O BNDES está sendo duramente atingido pelo governo. E quando atinge o BNDES, aquilo que o senador Serra falou, que o senador Lindbergh relatou, não são apenas as empresas privadas que são atacadas e que devem merecer, sim, por parte do Estado, uma atenção maior, com juros menores, para contribuírem com o processo de desenvolvimento nacional, porque nós não estamos falando de um país que pratica juros de mercado, não. Nós estamos falando de um país que tem a terceira maior taxa de juro real do planeta, a terceira. Aliás, este governo se vangloria muito que vem diminuindo as taxas oficiais de juros, a Selic, mas só não diz que a diminuição dos juros oficiais no Brasil tem sido mais lenta do que a diminuição da inflação, o que na prática faz com que os juros reais aumentem e aumentem significativamente, drenando recursos públicos para os cofres dos grandes investidores, para os cofres dos rentistas. Enfim, senhor presidente, então o que nós percebemos que sofre principalmente, os dados aqui foram dados, são os estados brasileiros. O meu estado, o estado do Amazonas, tem quase 1 bilhão, são 700 e poucos milhões, ou seja, uma cifra que se aproxima de 1 bilhão de reais de financiamentos de créditos concedidos pelo BNDES. E o senador Serra demonstrou, ao todo, senador Lindbergh, são 37 bilhões emprestados a estados brasileiros. Se a taxa de remuneração, se os juros estivessem valendo já, essa dívida não seria 37 bilhões, essa dívida seria superior a 44 bilhões, o que significa
menos desenvolvimento, menos investimento em infraestrutura. E o banco tem sido muito importante no financiamento da infraestrutura. Aí eu ouvi falar de trabalhador. Eu também, porque o FAT, a própria Constituição diz, o FAT tem que ajudar a gerar emprego, a promover o projeto de desenvolvimento nacional. Então, fundamentalmente, o que nós estamos aqui é diante da seguinte postura: ou defendemos o BNDES como um banco de fomento, ou então será transformado numa instituição financeira de mercado, cuja existência não terá nenhuma razão. Muito obrigada, senhor presidente.